Você já deve ter percebido, eu falar isso em outras aulas, mas aqui eu vou frisar e vou dar atenção para essa questão. Onde tem oposição, tem defesa psicológica. Então, onde tem comportamento de oposição do paciente, tem defesa psicológica. Onde tem narrativa de oposição do paciente, tem defesa psicológica. Então, o paciente chega lá, posso ser atendido a cada 15 dias? Não tem dinheiro. Será que a problemática é o dinheiro ou é a defesa psicológica dele? Quando o paciente marca com você determinado dia e determinado horário, tá certo? Na psicoterapia e ele falta, tive um imprevisto. Será que a questão é o imprevisto ou é a defesa psicológica dele? Quando o paciente atrasou 20 minutos para a consulta, será que foi devido a alguma questão da rotina dele que fez com que ele atrasasse ou foi a defesa psicológica interferindo ali? Tá bom? Então, sempre pensando, onde tem oposição, tem defesa psicológica. O paciente chega para você no final de uma consulta, está acabando a consulta, tem 2 minutos para acabar a consulta. Ele fala, então, tá vendo? Eu não posso mais vir para a terapia, tem a questão do dinheiro e agora também tem uma outra questão lá no meu trabalho que eu tenho que resolver. Mas eu acho que daqui a 2, 3 meses eu volto, tá bom? Será que essa oposição no comportamento e na narrativa ela é de fato ou tem a defesa psicológica do paciente? Eu elenquei na segunda aula 10 exemplos de oposição e de defesa psicológica do paciente. Na terceira aula eu falei de mais 3 tipos, tá certo? E aí o meu questionamento para você é: onde tem oposição, a oposição nem sempre é o fato em si, né? A oposição ela é uma expressão da defesa psicológica do paciente. Se você não se ater a essa questão, o que pode acontecer? Com o passar do tempo, a terapia, o paciente ele vai se desinteressando pela terapia, vai se afastando da terapia e o processo acaba lá com 3 meses, 4 meses, 6 meses de trabalho. O paciente por si só, ele sai da terapia, tá bom? Mas também isso pode acontecer às vezes no primeiro mês. O paciente fez a entrevista, combinou com você lá de seguir no processo de psicoterapia, ele vem 2, 3, 4 consultas e para. Na maioria das vezes, a defesa psicológica está sendo atuada ali. Então, o paciente ele vai apresentar centenas de comportamentos ou narrativas de oposição, certo? Mas enquanto forma de expressar a defesa psicológica dele. Tá? E essa defesa psicológica está a serviço da resistência. O paciente não quer se conhecer. O paciente, mais para o final da aula, eu vou falar sobre a resistência. O paciente está evitando acessar as próprias imaturidades. Tá? Então, toma nota aí, presta muito atenção. Por quê? Porque senão você fica só atento à questão da oposição do paciente, do comportamento do paciente, da narrativa do paciente, não se atém à defesa e nem à resistência, e você vai se relacionando com o paciente a partir da oposição, fazendo uma intervenção só na oposição, e a defesa e a resistência permanecem. Certo? Isso vai fazendo com que o paciente não se envolva e não desenvolva durante o processo de psicoterapia. Mas prosseguindo aí com essa linha de raciocínio. Duas questões da defesa psicológica. Uma, não é consciente. O paciente literalmente vai atuar. Tá ok? O paciente não percebe as defesas, ele simplesmente atua, ele simplesmente tem um comportamento, ele simplesmente tem uma narrativa, ele tem um jeito de ser nas relações com as pessoas como um todo e ele vai levar isso para dentro do consultório na relação com você. Então, uma pessoa que não consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, contextualizando para ver se isso cabe dentro do seu consultório. Uma pessoa que tem o hábito na vida de começar os projetos e parar. Começa e para. Começa no emprego, para. Começa num curso, para. Começa numa atividade física, para. Começa num grupo de estudos, para. Começa em qualquer tipo de projeto, para. Isso daí é uma coisa muito comum, já vi várias vezes. Aí a pessoa chega no consultório de psicologia, imagina a pessoa nesse ritmo aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Ela chega no consultório de psicologia deprimida, se sentindo incapaz, se sentindo insuficiente, se sentindo fracassada, vazia. Por quê? Porque ela não conseguiu conquistar as questões dela no dia a dia. Certo? E aí ela vai repetir isso com você dentro do consultório de psicologia. Ela vai começar a terapia e não vai conseguir prosseguir com a terapia. Okay? Então, esse é um dos exemplos aí que muitas vezes não, na maioria das vezes o paciente ele não percebe, ele simplesmente atua as defesas psicológicas. Essa é uma questão. A outra questão, via de regra, as defesas psicológicas aparecem conjugadas. Então não é uma defesa, tem várias defesas psicológicas. Eu vou falar de 5 aqui na aula. Tem várias defesas psicológicas atuando, certo? Para o paciente ter determinado comportamento ou narrativa de oposição na psicoterapia. Tá? Então, quando o paciente falta, quando o paciente atrasa, quando o paciente diz que não vem mais, quando o paciente diz que não está resolvendo nada, certo? Quando o paciente ele fala que não tem dinheiro, quando o paciente pede para ser atendido a cada 15 dias, ele está tendo um comportamento de oposição, mas esse comportamento de oposição é uma expressão de algumas defesas psicológicas. Tá? Então, a defesa psicológica o paciente não percebe, não é consciente, ele simplesmente age, né? E as defesas psicológicas, via de regra, aparecem conjugadas. Nunca é uma defesa apenas. Eu vou falar aqui de 2 defesas psicológicas. Não vou me estender a questão de teoria XYZ, de livro de autor, não. Eu vou falar algo que já é do seu conhecimento, você já deve ter percebido isso aí. Isso aqui é inerente ao desenvolvimento do ser humano. É o recalcar e o negar. E eu fui no dicionário, um dicionário simples. Você pode pegar o dicionário aí na tua casa ou acessar um dicionário online. Recalcar. No dicionário está assim, calcar, pressionar repetidas vezes, até sair da consciência. Então esse aqui é um movimento que o ser humano faz ainda nas fases iniciais do desenvolvimento dele, e as fases iniciais são a infância, para poder tirar da consciência determinados aspectos, determinadas interpretações da realidade que ele está vivendo e que não está dando conta, certo? De suportar. Então, calca para baixo, tira da consciência. E aí, junto com isso, surge uma outra defesa psicológica, o negar. E aí, ao recalcar, surge a possibilidade de negar. Aí não reconhece, não admite em si mesmo. Várias coisas, sentimento, pensamento, moralidade, comportamento. Literalmente, o recalque e a negação, ela faz com que a pessoa não perceba determinadas características, seja características no âmbito da ideia, dos sentimentos, das emoções ou até do comportamento, tá bom? E aqui mais 3, eu falei que falaria de 5, vou pôr mais 3 aqui. Racionalizar, projetar, sublimar. Lembrando que quando o paciente manifesta os comportamentos, as narrativas de oposição à psicoterapia, ele está fazendo um uso conjugado, simultâneo dessas defesas psicológicas ou até de outras. Racionalizar. Então, o que o paciente faz? Ele cita a vivência e expressa a ideia racionalmente, mas não os sentimentos e emoções ligados a ela. Então, o paciente ele vai narrando sobre a emoção dele, sobre os sentimentos, vai contando a experiência dele na relação com as pessoas que trouxe algum dissabor, mas ele não expressa a emoção ali no ato da narrativa. Ele simplesmente conta. Ele fala da raiva sem expressar a raiva, ele fala do medo sem expressar o medo, ele fala da insegurança sem expressar a insegurança. É como se tivesse... Para quem usa esse mecanismo, essa defesa psicológica, é como se tivesse separado, né? A parte racional e a parte emocional, sentimental.
E aí, se você não estiver atenta ou atento com o paciente, pode dar a impressão que o paciente está prosseguindo nas terapias. Na terapia, eu já vi aí alguns pacientes relatando de fato episódios difíceis na vida, falando, inclusive, nomeando os sentimentos que ele experienciava, mas não conseguindo expressar a emoção e expressar o sentimento no atual momento da narrativa. Fica uma coisa eminentemente muito mecânica, parece um robô falando. Tá? Então, racionalizar. Projetar, enxergar ou atribuir no outro características da própria intimidade. Então, intimidade é aquilo que está lá recalcado, em especial, eu já falei de intimidade em outras aulas, mas em especial, o que do íntimo? Aquilo que está recalcado, aquilo que está negado. Tá? Em especial esse. A tendência qualquer vai enxergar no outro. E a extremidade disso aqui pode até promover um tipo de fobia a determinado objeto. É um medo da morte, e esse medo da morte ele é projetado de uma forma muito intensa no objeto, e aquele objeto se torna um objeto fóbico. Ok? Racionalizar, projetar. A fobia seria um caso extremo aqui de projeção, né? Mas existem exemplos, existem casos que são mais, digamos assim, mais superficiais. Né? Você tem uma característica de um sentimento guardado em você de inveja e se acaba vendo isso no outro. Por exemplo, tá bom? Sublimar, expressar sentimentos e emoções em contexto, comportamento. Vou repetir: expressar sentimentos e emoções em contextos e comportamentos aceitos na sociedade. Então o paciente tem muita, acho que um sentimento muito forte, por exemplo, de raiva, e tem vontade de brigar com alguém, mas isso a sociedade não aceita, certo? E ele vai para um contexto onde ele pode expressar de uma forma intensa essa raiva. Qual contexto poderia ser esse? Um contexto de práticas esportivas onde existe o embate, onde existe o combate, uma luta, um jogo de futebol e por aí vai. Então, a sublimação é quando o ser humano ele dá vazão a um determinado sentimento que a moralidade social e a moralidade individual não permite. Só que ele dá vazão a esse sentimento em determinados contextos, em determinados ambientes que são específicos para práticas coletivas. Ok? Então, esse exemplo da raiva, às vezes da tensão, às vezes até da própria ansiedade sublimado na atividade física, isso daí é muito comum. Ok? Então, recalcar, negar, racionalizar, projetar, sublimar são apenas alguns. Eu falei aqui num sentido conceitual. Vou tentar agora expandir para um sentido contextual. Como é que isso aparece com os pacientes, né? Bom, eu venho desde a primeira aula falando sobre a correlação resistência, defesa psicológica, oposição. Tá certo? Oposição em forma de comportamento e de narrativa do paciente na relação com a psicóloga ou psicólogo dentro do consultório, certo? Defesa psicológica em forma de processo e resistência, resistência enquanto tentativa de evitar a própria intimidade. E como é que isso pode aparecer no nosso consultório? Quando o paciente falta, e aí vamos contextualizar para ver se isso cabe para você não. Quando o paciente falta, será que ele está faltando simplesmente porque a rotina dele teve um imprevisto, ou ele está faltando porque ele está recalcando a raiva que ele sente dele mesmo por ter que fazer uma psicoterapia? Ou ele está faltando porque ele é uma forma dele negar a necessidade de tocar nas próprias intimidades, né?
E aí ele falou, não, eu vou faltar porque eu vou ajudar um amigo XYZ aí num projeto. Será que ele está faltando para ajudar o amigo ou ele está faltando porque ele está racionalizando a questão dele? E por aí vai. E a mesma coisa quando ele apresenta outros comportamentos. Tá? Faltar, atrasar no horário. Quando o paciente é às 15 horas, o paciente chega às 15h20. Será que ele está se atrasando por quê? Simplesmente porque ele ficou disperso, simplesmente porque apareceu imprevisto, né? Ou porque as defesas psicológicas estão se organizando de uma maneira para ele atrasar. E por que eu chamo a atenção? Não se deixe levar pelas aparências, seja aparência do comportamento, seja aparência daquilo que o paciente narra para você. Não se deixe levar. Quando o paciente pede para você, pode me atender a cada 15 dias, porque eu não tenho dinheiro para pagar a consulta semanalmente, será que a questão é o dinheiro? Ou a questão é uma maneira dele se manter distante da psicoterapia? Quanto maior o espaço de tempo entre uma sessão ou outra, mais favorece a revitalização, a reorganização das defesas psicológicas. Então, regra número 1 do contrato psicoterapêutico com os meus pacientes aqui no consultório, atendimento semanal. Essa é a regra número 1. O paciente que não tem disposição para psicoterapia semanalmente no meu consultório, ele é um paciente que não serve para mim. Eu atendo quinzenalmente, salvo exceções. Vou fazer uma orientação, vou fazer um plantão de uma questão de emergência, daí tudo bem. Mas a psicoterapia, certo? No sentido de atingir as questões mais íntimas do paciente, resolver de questões mais íntimas do paciente, ela é semanal. Por quê? Porque dessa regra número 1 no contrato psicoterapêutico, quanto maior o espaço de tempo entre uma consulta e outra, mais vai se reavivar as defesas psicológicas dele. E aí ele vai se manter sempre defensivo psicologicamente e opositor no comportamento. Eu ainda arrisco dizer, 50 minutos por semana é pouco. É pouco. Quantas vezes aí no seu consultório o paciente chegou no último minuto, ele falou de uma coisa importante, mas só no último minuto da consulta ele falou da coisa importante e aí ele foi embora. E depois não tocou mais naquele assunto. Por quê? Porque as defesas psicológicas se reorganizaram e evitaram vir à tona aquela problemática da intimidade dele. Então tem que sempre pensar essas questões do quanto, através desse comportamento aqui, dessas narrativas de oposição, de atrasar os honorários, atrasar no horário, pagar pouco, pedir a cada 15 dias, ficar pedindo para remarcar, não dá para atender hoje, não posso ir hoje, pode me atender amanhã? Aí chega amanhã, não, hoje não vai dar, no horário X, pode ir no horário Y. Se ficar abrindo mão das regras técnicas, das regras do enquadre, das regras do contrato psicoterapêutico, se ficar abrindo mão por conta dessas problemáticas que o paciente vai apresentando no comportamento dele, ao abrir mão, o que acontece? Você vai favorecendo a defesa psicológica do paciente. Ao favorecer a defesa psicológica do paciente, isso vai fazendo também, vai reforçando um comportamento e uma narrativa de oposição à psicoterapia. E aí vai chegando o momento que esses casos aqui vão ficando extremos, faltar, atrasar, remarcar, atrasar os honorários, pagar pouco, pedir para vir a cada 15 dias. Isso vai chegando no extremo que chega um momento que o paciente desiste. Via de regra, essas objeções que o paciente coloca relacionado ao tempo, relacionado ao dinheiro, é a expressão das defesas psicológicas, né? Que são essas aqui. Essas não são todas, certo? Mas são as principais que eu fui notando. Em especial esse negócio de recalcar e de negar, mas como o paciente nega. É impressionante. E como essa negação, ela não é perceptível para o paciente. Me lembrei agora de uma paciente que eu atendi pela primeira vez. Ela chegou com muitas dores no corpo e com uma queixa de que não conseguia um diagnóstico médico para
literalmente identificar os motivos dessas dores. Isso foi levando ela cada vez mais a um nível de estresse psicológico, até que ela foi parar dentro do consultório de psicologia. E ela sempre muito sorridente, apesar das dores, e sempre muito solícita, e sempre muito alegre, e sempre muito disposta para as amigas, para os amigos, para a família, quer dizer, fazia de tudo para todo mundo, né? Sempre muito afetuosa e sempre pedia um abraço quando chegava e um abraço quando saía. Uma hora eu falei para ela assim, mas essa questão de abraço, de querer fazer tudo para todo mundo, né? Querer agradar todo mundo, falei, mas quanta carência, hein? Ela olhou para mim, imagina carência? Não, eu tenho autoestima. Aí tudo bem, isso daí era lá pelos a terceira, quarta semana de consulta comigo, de psicoterapia, e o tempo passou. Lá pelas tantas, segundo ano, terceiro ano de psicoterapia, as complicações mais íntimas dela começaram a aparecer na psicoterapia. A questão da saúde física não era mais o tema, né? Até porque a psicoterapia foi ajudando no sentido de diminuir a tensão, de diminuir a angústia que ela tinha por conta das dores, e os remédios começaram a fazer mais efeito, os remédios que ela tomava prescrito por médicos, tá? E aí o que aconteceu? As problemáticas mais íntimas começaram a vir à tona, e aí a carência dela começou a aparecer, a autoestima prejudicada começou a aparecer, o sentimento de abandono começou a aparecer. Então, com essa paciente em específico, autoestima prejudicada, sentimento de abandono, medo de ser deixada pelo outro, era coisa que ela carregava desde muito tempo na vida dela. E ela foi desenvolvendo um personagem alegre, feliz e disposto para todo mundo. E esse personagem deixou sucumbido, né, toda uma intimidade, todos os sentimentos da qual a pessoa não sabia lidar. Ok? Mas aí, um exemplo dessa paciente que ela chegou para mim em torno de 40 anos de idade, e o quanto ela foi resistindo ao longo da vida dela tocar nesses sentimentos mais difíceis. Que tinha uma questão ali de autoestima muito prejudicada, um sentimento de abandono muito forte. Tá? Que no primeiro momento não aparece. No primeiro momento não aparece. E essa paciente, ela foi uma delas que pediu para ser atendida a 15 dias. A cada 15 dias. Pediu também para pagar o valor abaixo dos honorários e tal. Mas aí nós negociamos e o processo prosseguiu. E lá pelo segundo ano, terceiro ano de psicoterapia, começou a aparecer essas complicações mais íntimas. Mas por que eu estou falando? Né? Para contextualizar e novamente chamar a sua atenção. Não se deixe levar pelo comportamento e pela narrativa de oposição do paciente. Esse comportamento e essa narrativa de oposição do paciente é uma expressão da defesa psicológica. O paciente vai falar, ele vai pedir para você mudar o dia da consulta, ele vai pedir para pagar mais barato, ele vai faltar e não vai querer pagar a falta. Ele vai pedir para ser atendido a cada 15 dias. O paciente vai fazer isso. E isso já é uma tentativa de inviabilizar o processo de psicoterapia. Por quê? Porque a resistência mais forte no processo de psicoterapia vai levar o paciente para tocar nas imaturidades, nas fragilidades, nas dores dele, certo? E o paciente, ele quer ir para outro caminho, ele quer ir para outro rumo. Então, o que o paciente resiste, né? O paciente resiste tocar nas imaturidades, nas fragilidades, nas dores. É isso que o paciente resiste e por isso que o paciente resiste. Agora, pensa comigo, isso é uma coisa só do paciente? Não, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano atua com essa resistência ao longo da vida. Enquanto dá certo, ele vai atuando, ele vai evitando, ele vai criando personagens na sociedade para poder encobrir dele mesmo certas imaturidades, certas fragilidades, certas dores. Ok? E tudo isso já é feito com a ação conjunta das defesas psicológicas do paciente. Só que chega um momento da vida, certo?
que esse jeito de ser, que esse personagem não se mantém mais de pé, não serve mais. E aí ele vai adoecendo psicologicamente. Aí adoece por depressão, por transtorno do pânico, por crise de ansiedade, ideação suicida, automutilação, ou por aí vai. Adoece por centenas de vias. Mas esse adoecimento do paciente, ele é uma consequência de que a resistência não está sendo mais suficiente, que as defesas psicológicas não estão sendo mais suficientes. Tá? E aí o paciente ele desemboca no consultório de psicologia, né? Querendo resistir, mas não conseguindo, querendo se defender, mas não conseguindo. E aí a psicoterapia começa, e ele não consegue por quê? Porque é muita angústia, muito conflito, muita dificuldade na vida, muitas coisas em vários âmbitos, no âmbito da inter-relação, no âmbito da relação com o dinheiro, no âmbito da saúde física, no âmbito da saúde psicológica e por aí vai, vários problemas. E o paciente não consegue mais resistir, não consegue mais atuar as defesas psicológicas, e aí ele vai para o consultório de psicologia. A psicoterapia começa, você psicólogo, começa a fazer o uso da escuta terapêutica e da atenção terapêutica por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, é o suficiente para o paciente se aliviar. À medida que a angústia do paciente diminui, que o conflito do paciente diminui, a resistência e as defesas psicológicas se reorganizam e se reaparecem. E aí vem a oposição. Aí vem o comportamento do paciente. E é nesse momento, entre 4, 5, 6 meses, até 8 meses, é nesse momento em que a resistência e a defesa psicológica do paciente vai se reavivando, se reorganizando, é nesse momento que é necessário uma intervenção. Certo? Não só no comportamento, mas também nas defesas psicológicas e na questão do que o paciente está resistindo. Tem que perceber o que o paciente está resistindo e trazer isso para conversar com o paciente. Tem que perceber qual que é a defesa do paciente e trazer isso para a conversa com o paciente. Senão ele vai dar um jeito de finalizar o processo de psicoterapia. Uns finalizam ali pela conversa, certo? Outros não, eles simplesmente finalizam, desaparecem ou comunicam lá no último minuto da consulta, fala que não vem mais e acabou. Ok? E aí fica aquele negócio, se você não se atém à resistência, se você não se atém às defesas, vai ficar uma psicoterapia de curto prazo. 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Vai ficar uma psicoterapia de curto prazo, vai ficar uma agenda com poucos pacientes, vai ficar um consultório com pouca rentabilidade financeira, porque fica nessa questão de muita rotatividade, tá? E o processo de psicoterapia não avança. Talvez você já tenha vivido isso e até mais. O paciente vai embora, ele se dá alta e aí passa um tempo, ele volta. Ou você encontra um determinado colega que faz parte do seu grupo de convivência e você acaba sabendo que o colega está atendendo esse paciente que já foi seu, em alguma vez. Eu já cheguei a atender pacientes que falavam assim para mim, eu já passei por 4 processos de psicoterapia. Um foi 1 ano, outro foi 6 meses, outro foi 4 meses, outro foi 2 anos. E o negócio não fluía. O paciente ia para a psicoterapia, o negócio não fluía. O paciente ia para a psicoterapia, o negócio não fluía. Por quê? Imperava o que no paciente? A resistência e a defesa. Mas às vezes impera a resistência e a defesa, porque isso é a natureza do ser humano. Mas também impera a resistência e a defesa, porque a psicóloga, o psicólogo não está atento a fazer uma intervenção nisso. Certo? E o consultório de psicologia é um ambiente de procedimento técnico, em especial para fazer uma defesa, uma intervenção nas questões psicológicas do paciente. Tá ok? Eu defendo a seguinte ideia. E essa ideia que eu defendo, eu vou tirando, certo? Ao longo de 15 anos de trabalho dentro do meu consultório de psicologia na relação com os meus pacientes. Que o enquadre, certo? Ele, em primeiro lugar, o enquadre é a organização técnica do consultório de psicologia. Então você que trabalha aí dentro do consultório tem aí
a abordagem teórica X, Y, Z. Não vou entrar em especificidades de abordagem teórica aqui, mas eu chamar a atenção do seguinte, que é o enquadre na psicoterapia que vai promover a adesão do paciente. Quando você faz o enquadre mal feito, ou quando você não faz o enquadre, tá ok? O paciente não adere ao processo de psicoterapia. Então, enquadre vem de enquadrar, enquadrar significa organizar, certo? O enquadre é a organização técnica do consultório de psicologia. Então, quando você abre mão das regras técnicas para o paciente não vai aderir ao processo de psicoterapia. Mas aí dá exemplo, vamos lá, vamos voltar aqui com a oposição do paciente. O paciente pediu a cada 15 dias, você atende. O paciente não vai aderir, é muito tempo entre uma consulta e outra. As defesas psicológicas irão predominar, tá ok? O paciente ele vai ficar um tempo ali e depois ele vai sair. Ou mesmo que ele fique de repente 1 ano, 1 ano e meio, você vai verificar que ele não evolui. Ele fica rodando em círculos e às vezes dá a sensação de que não está fazendo nada. Então, um exemplo, abrir mão de regra técnica. Abrir mão de outra regra técnica. O paciente, você marcou com o paciente toda terça-feira às 17 horas. Toda terça-feira às 17 horas. Aí o paciente começa na terça-feira, te mandar mensagem, te ligar falando, pode me atender na quarta? Essa semana teve imprevisto. Aí na semana seguinte, ele vem na terça, e vem na terça, e vem na terça. Aí chega um momento, não posso nessa terça, pode ser em outro dia. E por aí vai, certo? E aí você vai abrindo mão e vai desconfigurando o enquadre. Vai desconfigurando essa questão da organização técnica do consultório de psicologia. E o paciente vai fazendo o quê? Ele não vai aderindo ao processo de psicoterapia. Quando você coloca a regra para o paciente, em especial essas, sempre no mesmo dia da semana e sempre no mesmo horário. E sempre uma vez por semana. Nada de 15 dias, nada de 20 dias, nada de uma vez ao mês, salvo exceções, tá bom? Consulta semanal, sempre com agendamento prévio, no mesmo dia e no mesmo horário. Quando você coloca essa regra, e se o paciente falta, você cobra os honorários, o que você está colocando em xeque? Para o paciente enfrentar, certo? Os comportamentos de oposição dele, para o paciente enfrentar as defesas psicológicas dele. O paciente que vai para o consultório de psicologia, frequenta a psicoterapia, consegue expor a intimidade dele, ele está enfrentando as defesas psicológicas. Então, o enquadre por si só, ele vai se sobrepondo às defesas psicológicas e vai desconstituindo as defesas psicológicas do paciente. Tá ok? Então você coloca o enquadre para o paciente já na primeira consulta, você faz o contrato psicoterapêutico com o paciente e ao longo do processo de psicoterapia tem que ir fazendo essa manutenção das regras técnicas. Tá bom? E aí, à medida que o paciente vai aderindo ao processo de psicoterapia, ele vai desconstituindo as defesas psicológicas. Ou vai desconstituindo, vai diminuindo a atuação das defesas psicológicas. E à medida que diminui a atuação das defesas psicológicas, ele vai aderindo mais no processo de psicoterapia. Aí ele adere mais à psicoterapia e diminui ainda mais as defesas psicológicas. E aí, com o passar do tempo, a intimidade, aquela que estava recalcada, negada, ela vai aparecendo na terapia. Tá? Mas aí isso leva um bom tempo. Eu costumo dizer que o processo de psicoterapia ele tem algumas etapas. A primeira etapa, quando o paciente chega, dá conta da angústia. Via de regra, 99% chega em crise. Digita aí nos comentários se o seu paciente chega em crise ou ele chega falando que está bem, mas quer fazer psicoterapia. O paciente, ele chega em crise, ele chega perturbado, ele chega atormentado. E os primeiros meses serão para dar conta disso. Tá bom? E aí você vai fazer, como eu disse anteriormente, você vai fazer uso da atenção e da escuta terapêutica, vai ser o suficiente para o paciente se aliviar. O segundo momento da psicoterapia é trabalhar
o comportamento de oposição que vai aparecendo e as defesas psicológicas. Um segundo momento. Tá? Então, o primeiro momento aí, pode colocar aí 8 meses, 10 meses. O segundo momento, 1 ano e meio, 2 anos e por aí vai. Por aí vai. Para trabalhar essa questão das defesas psicológicas do paciente. E à medida que trabalha, vai minimizando as defesas psicológicas do paciente, os comportamentos de oposição vão saindo de cena. E o paciente vai aderindo ao processo de psicoterapia. E aí chega em algum momento que a intimidade, que a resistência vai ficando mínima e a intimidade do paciente vai aparecendo. E aí esse é o terceiro momento da psicoterapia. Mas, falando para você com base, tá? Na minha experiência clínica, dentro do meu consultório ao longo desses 15 anos. Aí nesse terceiro momento, que é quando a intimidade do paciente vem à tona, o que ocorre? É uma ação conjunta, assim, do autoconhecimento e do autocuidado. Ao se perceber, ao perceber as próprias dores, o paciente vai se dando conta que precisa se cuidar e ele vai se cuidando. Então acaba sendo uma aquisição dupla. Quando o paciente supera as defesas e supera a resistência, vem o autoconhecimento, vem o autocuidado. Mas aí já é uma psicoterapia lá para frente. Eu não encontrei um paciente que chegasse nesse patamar antes do terceiro ano. Eu não me recordo. O que eu me recordo é ali logo no começo, muita angústia e depois muita defesa psicológica e comportamento de oposição. Só aí são 2 anos de terapia para poder administrar essa problemática. Mas assim, essa é a minha opinião com base na minha experiência, tá bom? E aí lá num terceiro momento, somente num terceiro momento, se você conseguir trabalhar uma intervenção aqui, ó, nas defesas psicológicas, o paciente vai conseguir superar a resistência dele e deixar vir à tona a intimidade, tá? Mas toda essa trajetória, né, ela só é possível tão somente, eu sou categórico em afirmar, se você fizer valer as regras do enquadre. O enquadre é a organização técnica do consultório de psicologia. Tá? Se você fizer valer as regras do enquadre, você vai conseguir, em algum momento, minimizar o comportamento de oposição do paciente, minimizar as defesas psicológicas e minimizar a resistência. Se você abrir mão das regras técnicas do enquadre, a psicoterapia será uma psicoterapia de curto prazo. Tá ok? Sobre enquadre, eu vou falar nas aulas seguintes e vou começar a expandir mais sobre procedimento técnico. Lembrando, tudo com base na minha experiência, tá ok? Não vou citar autor, não vou falar de livros, eu vou falar da relação com o paciente. Então, o que eu tinha para falar nessa aula é isso aí. Digita nos comentários o que você achou da aula e qual é a sua problemática dentro do consultório de psicologia. Um abraço, até a próxima aula.